sobre uma estratégia errada, inclusive, que obviamente foi objeto de descaracterização da minha pessoa, mas isso já desde muito tempo, acho que talvez até desde o começo ou um pouco depois de usarem essa estratégia argumentativa contra a minha pessoa. Eles fizeram isso, inclusive, muito usando vídeos de Dragon Ball, referenciando que algumas pessoas ali algumas personagens, personagens do Dragon Ball Z, por exemplo, representariam pessoas que de alguma forma na minha vida me atacaram, mas eu acho que isso é apenas uma representação do passado. Eu já referenciei sobre isso antes. Então há aqui uma recontextualização que eu acho que eles estão tentando fazer com que eu tenha medo de outras argumentações, e isso machuca o meu coração por referenciar pessoas do passado, que eventualmente já me atacaram. Não só isso me incomodaria por serem pessoas do passado que possuem alguma capacidade argumentativa, mas o erro desse raciocínio é como se eu estivesse pensando que só essas pessoas poderiam me atacar, como se eu não tivesse medo de que outras pessoas também fossem inteligentes, ou espertas, melhor dizendo, espertas, e pudessem me atacar também, né? A bem da verdade. Esse raciocínio, óbvio, é fake, né? Porque só uma pessoa tem capacidade argumentativa, só poucas pessoas, só as pessoas que me atacaram possuem capacidade argumentativa, outras não possuem. Então eu acho que assim, eu não isolo, ou não só tento não fazer, porque eu acho que eu não faço realmente, mas eu não expando esse raciocínio de, poxa, peraí, todas as pessoas que eventualmente possam me atacar possuem apenas uma fonte argumentativa, que são as mesmas pessoas que já me atacaram. Então elas consultam as pessoas que me atacaram para obter inteligência para eventualmente me atacar novamente. Como se eu entendesse que as únicas fontes argumentativas que possam haver na minha vida são as pessoas que já me atacaram, como se essas pessoas não tivessem capacidade para ser espertas para me atacar. Não que eu deseje que elas possuam essa capacidade ou essa valência, no sentido que eu prefiro que elas sejam inteligentes e façam apenas, e usem a argumentação apenas no sentido mais de bondade, né? Uma argumentação mais, como é que eu posso dizer? Uma argumentação mais uma argumentação mais mansa, enfim, né? Eu preferiria isso, mas eu entendo que essas pessoas também podem ser tão ou mais espertas do que as pessoas que já me atacaram no meu passado. Então eu acho isso meio fake, né? É uma estratégia que ela não pode ser totalmente válida, uma vez que eles eventualmente usam essas pessoas. O que pode estar acontecendo, eu reconheço a possibilidade de que talvez as pessoas que me ataquem hoje recorram a pessoas que me atacaram no passado. E eu acho que isso aconteceu em baixa, média ou larga medida. Inclusive, eu vi apenas uma referenciando outro momento em uma outra série em que se referencia ali, vamos dizer, o uso de um conceito que poderia representar outra pessoa, e daí falar, não, nós estamos usando esse elemento, aí que tá, o elemento no sentido de usar a imagem dessa pessoa para me atacar e isso me abalaria. Isso é uma meia verdade. Ou seja, como se eu valorizasse, aí que tá, vamos dizer, determinadas pessoas porque de alguma forma me aprisionaram ou me machucaram, às vezes nem me aprisionaram, mas me machucaram argumentativamente. Como se isso não, agora como se eu entendesse essa característica como um conferidor de um elemento ou de muita periculosidade, bom, se bem que eu confiro, essa parte eu confiro mesmo, mas, ou até de divindade é isso. Não, entendo que são pessoas pecadoras, pelo menos na minha opinião, né? Pode até ser que não seja, mas para mim são. Na minha opinião, parece que são, que a palavra designa nesse sentido, nesse direcionamento. Mas independente disso, até porque mesmo que não fossem pecadores também não seriam exatamente Deus, né? Mas o único diferencial aqui é que se uma pessoa realmente não tiver pecado, ela pode até não ser Deus. Ela teria alguma característica de Deus, mas com Deus não se confundiria, mas também não é um raciocínio que não precisaria ser feito, porque supostamente se a pessoa não peca, ela estaria em paz com Deus, né? Então eu não teria por que me preocupar com essa pessoa. A não ser se eventualmente ela minta, né? O que talvez possa não ser pecado, ou ao menos
não em todas as circunstâncias. Então isso geraria uma certa preocupação, né? Mas de repente porque eu sou pecador, mas independente também. Mas aí isso poderia realmente causar o máximo que poderia causar uma preocupação é se a pessoa que não peca mentir, né? Se nós colocarmos, mas isso é um parênteses, mas de qualquer forma usaram essa ideia como se isso causasse um elemento de isolamento de periculosidade e de eventual extensão. Só que o que quebra esse conceito e que não pode, e por isso ele não pode muito ser utilizado, é que o fato de haver de eu imaginar que haja pessoas com uma grande inteligência ou uma grande esperteza fora desse contexto de pessoas que eu conheço, também é possível. Isso também me causa medo, na verdade. Então não é só em relação às pessoas. Então eles estão fazendo um raciocínio de que eu só teria medo se for as pessoas que já me atacaram no passado. E por isso eles eventualmente repetem essa dinâmica, vamos dizer assim. Só que eles repetem essa dinâmica visualmente ou imageticamente. Como se o que quebra isso, o meu próprio medo quebra essa ideia. Como se eu não entendesse que houvesse outras pessoas que eu não conheço, que poderiam de alguma forma me surpreender argumentativamente com mentiras, né? Que é um medo que isso poderia afetar a minha imagem, eu vou ter que responder por vezes coisas que eu não consigo fazer. Como se outras pessoas que até eventualmente, vamos dizer, eu não conheço, mas que estão me atacando. Vamos dizer, ou como executores, ou com pessoas que estão bolando realmente argumentos. Então, como se isso não acontecesse. Pessoas que eu não conheço podem estar bolando argumentos agora. Ou pessoas que eu não conheço e um dia conhecerei podem me surpreender argumentativamente. Sendo, inclusive, de repente, muito mais jovens do que eu. E às vezes até sem tanto estudo. E às vezes até sem tantas experiências. Tudo é possível. Com muita ou grande experiência. Talvez eles façam isso com o objetivo de causar uma desconstrução, no sentido de que eles estão tentando fazer, mas essas imagens não são o que você falou. Pelo contrário, as imagens estariam sendo usadas para me atacar. Mas claro, a imagem não controla a si mesma. Não é culpa da imagem que não existe, na verdade. Então, na verdade, assim, eu acho que são... mas aí seria pior, porque seria uma acusação falsa de idolatria, né? Porque eu não acho que essas imagens, no final, por elas não são boas nem más. Elas causam impressões e ideias de bondade e maldade. Então, eu não idolatro. Ou seja, como se eu achasse, ainda mais hoje, né, que essas imagens não pudessem ser usadas, no caso, para o mal, para me atacar, por exemplo. Entre outros, de repente, vamos dizer, entre outras possibilidades, no sentido de usar a mesma ideia para manifestar, até subliminarmente, ideias erradas, para disseminar ideias erradas. Então, como se eu não reconhecesse essa possibilidade, quer dizer... Mas independente, esse também é outro parênteses. O objetivo do vídeo é mais falar que eles estão usando essas imagens, só que o que destrói isso é que eu reconheço que há a possibilidade de outras pessoas fora do meu contexto também terem o mesmo nível de esperteza dessas pessoas, ou seja, como se isso não fosse plausível. Então, ou seja, eles estão dizendo, para eu ter medo, eu preciso necessariamente referenciar as pessoas que já me ofenderam antes. Não tem muito sentido, né? Mas ou de repente, para aumentar o medo. Pô, depende. Muitas pessoas eu teria medo aqui também, já não seria exatamente um medo baixo. Talvez hoje mesmo. Então, aí que tá. Como o meu medo diminui, eles têm que ficar referenciando as pessoas do passado para tentar aumentar o medo. Como uma estratégia, quer dizer. E isso também nem sempre exatamente me causa medo. Então, quer dizer, eu acho que é uma estratégia argumentativa, mas que eu acho que, pelo menos em parte, ou em grande parte, ou até totalmente, essa ideia é torpedeada por eu reconhecer a possibilidade da esperteza de outra. Então, é isso aí, valeu.